Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos. eh, a gente vai fazer exercícios de interpretação de texto eh, que são, que são feitos utilizando o idioma inglês. Então a gente vai ter algum nível de dificuldade maior, porque além de interpretar o texto, a gente precisa, obviamente, entender, traduzir as palavras e traduzir palavras ligadas umas às outras. Não é só traduzir a palavra no sentido denotativo. A gente precisa de criar, né? Criar não, a gente precisa interpretar o vínculo que se estabelece entre elas, né? Esse vínculo que estabelece entre as palavras forma para nós uma unidade que é a oração, né? A partir da contabilidade dessas orações, a gente tem o resultado, e o resultado, a qualquer um é diferente, né? Porém, existe um programa de contenção, né, que é ordenado pela concentração dessas orações que mantém a estabilidade desse recurso, né, que é, o processamento desse texto, a interpretação, ah, dentro de uma sensibilidade, uma reação semelhante, né? Próxima. Então a gente consegue ser próximo um do outro por conta dessa paisagem é, intertextual. O ser humano, ele precisa de todo momento de contenção, né? E a contenção sempre está lembrando o indivíduo dessa consequência, dessa realidade. Então esse exagero, às vezes, faz com que as pessoas elas se explodam, né? Todo exagero, todo o alto consumo é uma explosão, né? Você se vê em uma sobrecarga e a explosão faz você perder. Tem perdas que são boas, né? A gente não perde as embalagens, a gente joga no lixo, na verdade, né? A gente perde por escolha. E só quando o lixo está, geralmente, né? Quando o lixo está bem cheio é que a gente tira ele, né? Geralmente, né? Não é sempre assim. Mas existe essa relação do lixo. E até mesmo o ato de jogar as coisas no lixo é um processo intertextual. Você você processa informações ali, você declara um preenchimento com o passar do tempo e ali se estabelece uma consulta, né? Ali tem uma certa sombra do que foi você nesse passar de tempo, né? Geralmente as pessoas utilizam como título, né? Uma expressão. Você é o que você come, né? Me diz com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Você é o que você come. Essas expressões, elas são como se fosse links sistêmicos que de certa forma fazem a gente retomar, né, nossa
consciência a esse plano e, de certa forma, fundamentaliza, nos priva de variar em determinadas escolhas, né? Obviamente, se a gente escolhe muito uma coisa, em um universo cheio de coisas, a gente vai procurar, a gente vai ter uma certa força de atração para escolher coisas, a mesma coisa que a gente escolhe ou coisas semelhantes a elas. Isso não é difícil de entender. Se a gente fala muito uma palavra, né? Geralmente, no universo de palavras, a gente vai escolher essa palavra para montar a oração por nós, né? Para poder dizer com base naquilo que a gente tem o poder de organizar a fala. E aí, observando tudo isso, a gente vai delineando, vai encontrando resolução. A resolução para as personalidades que nos excitam, que nos ajudam, entre outras, nos dando a graça dessa presença, ela é baseada no que a gente apresenta, né? Então, a personificação de um amigo se baseia, né, em uma amizade, né? Numa amizade que supostamente nós escolhemos. Só que a todo momento a gente escolhe essas amizades. É isso que a gente está querendo colocar nessa questão. A todo momento, desde quando a gente escolhe a roupa que a gente veste, desde quando a gente escolhe a comida que a gente come, as proporções, né? Tudo isso monta para nós, personifica para nós uma amizade, porque o ser humano, ele é totalmente computacional. Ele, por mais que você às vezes distraia esse lado sistemático do homem para ter um amigo mais próximo de um humano, o ser humano é totalmente robótico, né? E por mais que o sangue, a ferida, não deixe você acreditar nisso, o acidente, eu sinto muito. A gente é um robô. Só que a gente é um robô de uma matéria muito inteligente, de uma matéria que se chama célula. Por mais que a gente queira dizer que a célula é viva, a célula é totalmente robótica. E quem provou isso é um conjunto dessas células. Então, um conjunto de células, um conjunto muito grande de células, se tornou forte o bastante para se ver num espelho de materialização. E aí, esse gráfico é o robô. Nós somos robôs. Não tem como negar. A gente pode até distrair sistematicamente, intertextualizadamente, amigavelmente, mas a gente é robô. E se uma pessoa erra sobre sua necessidade, não é porque ela é humana, é porque os dados para ela não estão bem organizados no sentido dos algoritmos, né? Dessas reações, dessas relações. A qualidade sensitiva, a leitura e processamento desses dados não está conseguindo receber as informações como elas o são. Elas não conseguem traduzir a informação. Precisa de instalar uma placa
que vai fazer com que a pessoa permita isso. E é isso que a gente faz aqui no canal. A gente instala essa placa no sentido de investir no inglês. Então a gente vai investindo nessa unidade de comunicação. E traduzir é exatamente isso, né? Se você me dá um texto em um idioma que eu não conheço, obviamente eu vou ter uma dificuldade enorme para poder exercer a reação que eles pedem dentro dessa comunhão de orações, sustentando um produto, né, uma informação. Mas há pessoas que são dribladoras, né? Mesmo com o idioma nosso, mesmo com padrões de comportamento social, para, de certa forma, o robô que somos nós operarmos, existem pessoas que ousam desconstruir ou acessar o robô uma das outras utilizando técnicas de manipulação, né? Até mesmo dentro do nosso próprio idioma, né? Então isso é perigoso e até mesmo um crime. A gente hoje em dia não tem tecnologia sustentável, ecologicamente falando, socialmente falando, para trabalhar sobre essa fascinação que muitas empresas estão entrando em via de ordem. Mas em algum momento na história do mundo, isso vai ser isso vai ser dado sobre sobre a vida, né? E aí a gente vai gerar esse comprometimento com a proteção do homem-máquina, que somos nós. Pode até parecer que é uma história de ficção científica, mas isso já acontece, né? Só que de formas flutuantes, né? Muitas pessoas desenvolvem comportamentos que se rompem socialmente falando, são comportamentos fora dos desvios padrões por conta dos excessos de ataques de moedas, de dribladores de informações. Assim como a gente tem atacantes no campo das atividades físicas, né? No campo de futebol, por exemplo, no campo de basquete. A gente tem dribladores nos campos das ideias, nos campos das atividades intelectuais. E a gente fez uma intelectualidade com uma única certeza, o meio de tudo, né? O meio de informar. Essa é a única certeza que a gente tem. É a estatística, a média de tudo. Tudo tem uma média. Toda informação é para mediar um movimento, uma afirmação orgânica. Então, dentro desse polo de comunicação, não existe comunicação que é fora disso, né? Só que quando existe esses dribles e esses personagens, esses atacantes interdimensionais e entre dimensões, né? No sentido das ideias, a gente às vezes é levado eh, a um fenômeno fisiológico chamado deploração.
Existe fisiologicamente, dentro da mecânica sensitiva, existem várias formas de acelerar e desacelerar, né, a unidade computacional, o eu robô, né? O eu sentido, a reação sobre o tempo. E aí a gente varia nesse tempo como varia na música entre as escalas de notações harmônicas, né? A gente tem isso como vaso, pressina e desopressina, se eu não me engano. É a capacitância que a gente tem de contrair ou descontrair vasos pelo organismo. Só que tem os limites de contração dentro das dimensões dos tamanhos dos vasos, e sobre os carregamentos que eles têm. E tudo isso forma paredes, forma localizações de contrações precisas, forças de contrações e localizações. E isso é o conhecimento fisiológico dentro de toda a bioquímica, toda a fisiologia que derrama sobre cada um de nós, né? Nesse serviço que a gente vem prestar à vida. É claro que fisiologicamente, filosoficamente, sociologicamente, esse serviço ele tem tem se embaralhado pelos sofismos, pelas atividades de inflexão, de contrato social, de parede, de programação humana sobre a insistente busca por entender o eu robô e às vezes até o derrotá-lo diante de informações que são falsas, que são coliméticas, né? Você já viu as crianças repetindo coisas que elas não veem totalmente, mas apenas escutam? Então, existem, por exemplo, existem sons que fazem com que os organismos puramente sensitivos, puramente, eu diria, dinâmicos, né? Que existem músicas que fazem com que os organismos se movimentem delineadamente sobre esse som. Então, existem sons que fazem assim. E aí a pessoa não precisa de assistir um videoclipe nem outra pessoa fazer. Só escutar esse som que ela faz isso. E o que que explica isso? Explica é que a moeda, o som, o valor sonoro disso tem uma probabilidade de fazer com que o organismo em algum momento reaja assim. Quando ele não reage assim e você está entregando essa dose, você está integrando essa informação nesse organismo, ele vai desviar esse comportamento. Então, o que a gente tem muito são os desviados. E existe uma cobrança de desvio muito enorme sobre os juízes desse campo. Os desviados, né? Até parece engraçado, né? Os desviadores, eles obedecem aos seus objetivos próprios, né? E em algum momento das relações sociais que pedem uma autocapacitação de trabalhar em conjunto, né? Você trabalhar em equipe, essa exigência às vezes é curtificada
os indivíduos sem capacitação de se desmembrarem, né, para essa sustentabilidade, essa informação sonora elevada à assertibilidade do movimento, a reação pressentida, né, precedida fisiologicamente, eles têm uma certa briga maior, né, um consumo, uma usurpação do tempo em função de negociações e estratégias de como vão se movimentar frente a um movimento que já está definido. Por exemplo, a gente envia o som e a gente espera que os organismos façam assim. E aí, se eu tô colocando esse som para duas pessoas, eu e mais alguém, e eu não tenho facilitação, né? Eu não tenho capacidade de fazer isso do lado de alguém, né? Obedecer de certa forma ao som, eu olho para a pessoa e falo assim: tá escutando esse som, essa informação? E aí, o que você acha que a gente tem que fazer? Essa é a nossa obrigação. A gente precisa fazer isso, isso, como que a gente vai fazer isso, aquilo, isso, aquilo. E começa uma negociação, e começa uma briga, só para ver quanto de desvio eles vão fazer dessa obrigação, dessa lei, dessa obediência. Então você começa agora a entender a lei da orientação. Existe uma evidenciação muito grande nessa vida, que é o indivíduo puro, é o detector maior que a gente tem. É uma coisa de ouro, é um espetáculo, é puro e é totalmente embriagante para uma pessoa que busca entender e até mesmo controlar o impulso da vida sobre a variação que o impulso sofreu de acordo com a sofisticação dos alfabetos que encobrem esses pulsos, tanto os alfabetos numéricos quanto os alfabetos escritos, né? Escritos no sentido de elementos que representam imagens, né? Então, o A, o B, o C são as letras. E aí o que acontece, né? Essa rede, essa coligação, ela desafiou o impulso, criando uma camada de rede, uma camada de impulso. Então, quando você ensina uma pessoa sobre essa camada, essa pessoa ela passa depois dessa camada, esse serviço, esse Cristo, você tem as pessoas antes da camada e as pessoas depois da camada. E você tem os tempos de encamadação, e você tem os tempos de negociação, e você tem todos os labirintos que acontecem nessas negociações, nessas brigas, nessas porradas que ninguém vê, mas está todo mundo apanhando. Mastoidicamente falando, né? Meatoacusticamente falando. Assoalho bucal e suas sinapses e suas movimentações musculares falando, né? Então, é exatamente isso que tem acontecendo no mundo, né? Os desacordos por
determinações de naturezas novas, densidades, riscos, promoções, desenvolvimentos. Existe essa relação da venda do eu, do encobrimento do eu, de você assassinar a vergonha do outro sobre uma apelação ética, moral, sobre uma apelação aparentemente informada pelo caminho que a pessoa toma, ou você ajuda ela a tomar, desvendando a obediência. E isso tem encontrado amor em Jesus Cristo. Se Cristo é esse alfabeto, é essa organização que possibilita desvendar todo o mal que alguém pode sentir até chegar a hora desse mal ser curado totalmente, ser levado ao paraíso. Ou seja, ao serviço da supervisão, da apreensão do inferno, eu diria, né? Prender essa desobediência, esse ângulo caído, esse anjo caído. Então é exatamente isso que a gente tem dentro das nossas realidades. Então você começa a ver que esse tecido de organização da energia é puramente uma estratégia de, de criar convertimento para o organismo ser levado ao pulso, ao equilíbrio, à drenagem desses desafios, que é reacordar, né? É viver a mesma vida o maior número de vezes possível dentro da estabilidade que nos prende nessa utilização alfabeto, depois do alfabeto. Só que antes do alfabeto, o alfabeto ainda era compreendido pela pessoa que não a conhecia, não o conhecia. Acho que não a conhecia. E esse cara é o bebê. Já foi você, esse cara. E as pessoas bebem demais desse bebê. Esse bebê é um elemento muito sofisticado, porque ele é um detector dos pulsos. Imagina você que a gente tem um computador com os pulsos atuais, né? Com os deuses atuais, com os pulsos atuais, com as palavras atuais, com os versos atuais, com a oração atual. E aí ela tem a sua rima, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Ela tem o seu timbre, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Ela tem o seu o seu arco de grave agudo, e estatisticamente ela sabe a oração que faz, todos os movimentos possíveis no organismo. Quais são as orações? Se não sabe, está pesquisando. Qual que faz assim, ó? Qual que é o som que faz assim? Então, às vezes a gente está conversando assim, aí vem o som e aí a pessoa faz assim e continua conversando. Por quê? Porque existe o som, existe a informação que é dada a um organismo, a reação, né? Se ele for obediente para isso. Então eu posso estar aqui
ser obediente continuando estar aqui. Depende do meu ser dentro dessa obediência veicular, no sentido da veiculação de som. É a veia que se acorda concordando com o som, para não ter que lidar nervosamente contra a cena do som, para você não contracenar o som. Em outra realidade, você expulsa ele, ó. Então, existe uma criança que expulsa todos os sons do mundo, todos os pecados do mundo. E essa criança é a criança antes de Cristo. Como assim, cara? Né? O anticristo expulsa todo o pecado do mundo, né? Todo o som do mundo, desculpa, é porque veiculadamente com a camada da religião é pecado que fala pecado de som, pedaço de som, oração de som que faz assim. É. Como que ela faz isso? É utilizada ela para atualizar todos os sons dentro de um renascimento, de uma criança nova, de uma criança que consegue desacordar o som atual e trazer o som novo, porque toda criança, toda antes de ser isto, antes de aprender o alfabeto e consumir isso, ela tem uma linha fisiológica que a gente chama de linha pura. Ela é o V0, ela é o S0, ela é o momento zero. E ela consegue informar para nós todas as novidades fisiologicamente falando desse robô que somos nós. Então, você tá entendendo? Tem coisa mais rica do que isso, né? Do que um, um ser biologicamente celular. E essa célula ela é tão forte que ela é independente. Uma célula que é independente, né? Ela depois que ela sai da mãe, ela se torna inteiramente independente. Que é uma coisa mais fantástica que isso, né? Você tem até mesmo uma sombra do que nós somos, que é o robô, né? Só que a gente está muito, mas muito mais elevado do que o robô. Mas muito mesmo. E há quem diga que não pela reunião de informações que todos nós sabemos de cor. Porque são informações delineadas e consumidas por sons em instabilidade rítmica, né? Então a gente consegue desestabilizar, estabilizar, traduzir qualquer som em realidade. Com o exercício da alfabetização depois de Cristo, depois de ser isto, a criança ela começa a perder toda a pureza para viver uma deriva que vai ser encontrada em algum momento na sua celebração relacionada aos impulsos ativos, as informações que ela responderá nessa vida utilizando esse veículo cristão, que é o alfabeto. E ela vai se transformar com essa utilização
Só que ela não vai derivar tanto uma das outras. Porque a gente tem meio que uma forma de levar as pessoas a um exercício que é comum, que é benéfico, que é a escola. Então é um barato muito doido isso, né? Então era para todo mundo estar bem, né? Mas por que que umas pessoas não estão bem? Estão toda correndo atrás de emprego, correndo atrás de dizer que sabe disso, que vai formar disso. Por quê, né? Por causa da desorganização municipal. Embora as pessoas gostam de olhar para o espelho, para a água, tomar essa água e dizer que tá tudo bem, tomar esse banho e se relaxar e dizer que, ó, chegamos longe, hein? Estamos bem organizados. A verdade é que a gente não está e nunca vai estar, né? Nós nunca vamos estar organizados nesse exercício de organização, porque a gente depende da desorganização para viver. A gente depende da desorganização. Uma vez organizado, o que que o robô vai fazer? O que que ele vai roubar? Então, não, por mais que a gente seja superior sobre os sentidos da mente, por mais que a gente tenha todas as orações que nos fazem acreditar nessa verdade, dizer que isso é uma verdade, assumir essa verdade entre nós, organizar o mundo a partir dela, utilizando essa bênção na matriz de organizar politicamente a sociedade, a gente não vai fazer isso. Não adianta a oração que você vai fazer, né? Pensando na organização desse dispositivo, porque esse dispositivo ele domina a máquina. Esse dispositivo ela domina o robô. A gente não consegue vencer, porque no momento que a gente percebe que a nossa vida está organizada, a gente morre e nasce outro personagem em nós. Em muitos casos, personagens da loucura, personagens da destruição, personagens do sonhar, personagens do delírio, personagens da. É, é, esqueci. É, há alguns personagens dessas abstrações, porque nós somos incapazes de viver com essa crença. A gente não consegue. A gente se destrói. Porque no fundo a gente sabe que a gente veio para organizar alguma coisa. A gente só tem que encontrar aquilo que a gente tem que organizar. Não é à toa que quando uma pessoa casa com a outra, ela não vê a hora de chegar em casa para organizar essa pessoa, para colocar essa pessoa mais próximo daquilo que ela vê de si. E a outra, assim também, nessa brincadeira de organizar. Quando a pessoa olha para outra e vê assim, cara, você tá perfeita, você tá super organizado, o que que eu tô fazendo aqui? Melhor a gente terminar. Não aguento, não aguento. Você tá super organizado. O que que eu vou fazer? Né? Qual vai ser o meu papel? Você tá entendendo? De certa forma, isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão.
Mas em algum momento da vida, essa ilusão faz as pessoas irem para a eternidade felizes, né? Fazem elas dormirem o sono da morte felizes, né? Um sono recompensante. Em algum momento da vida, ela se vai e pensa: ah, eu organizei, eu vivi minha vida organizando. Só que isso não é bonito, né? Isso parece empregada, né? E empregada não é uma coisa bonita. Empregada que eu falo é diarista. Isso parece serviço de dona de casa, né? Que glamour que isso tem. Pô, que história que a gente vai contar a respeito disso? A gente vai contar todas as histórias. Todas as histórias são um narrador organizando suas informações para o processamento agradável do seu receptor de organização. É aquilo que faz a gente sonhar, é essa imagem, é esse órgão nos doando sua organização, não é mesmo? Então, cara, é foda demais, né? Só que ao mesmo tempo é entristecedor pensar que a gente está aqui e tá tudo isso acontecendo, todas essas informações sendo admitidas, sendo rompíveis, né? O mundo é enorme, tem muita coisa para conhecer e ao mesmo tempo a gente é paralisado pelas exigências burocráticas, pelas filas que interminam-se, pelas capacitâncias que umas pessoas têm de serem elevadas com o capital e outras não. E isso é totalmente disruptível, isso é totalmente inflacionário. É uma guerra a sentimentos abertos. E não tem como parar de falar sobre ela. Não tem como não repetir a oração. Não tem como não ficar doente, doente dessa natureza. Porque a doença é, é quase. É, a doença ela faz com que a gente insistentemente procure uma forma de salvar a organização que a gente já fez e ser recompensado por ela, né? Não basta eu pegar a madeira e colher ela se tornar minha e eu entalhar alguma coisa. A gente quer o fenômeno em cintilação, que é a fama, a eternidade, o que muitos midiáticos políticos conseguiram. É é um registro bíblico, é uma entrada para a luz, é o que as pessoas querem nesse e eternamente, porque elas acreditam que elas, em individualidade, em personificação da entidade sonora que elas zelam em meio midiático, estatístico, vai reviver em qualquer ser humano pelo programa de som que elas exercem, pela controladoria, pela técnica de logísticas que elas instalam, que elas organizam, e você é uma descendência
desse tipo de organização, porque você consome e partilha dessa crença nesse indivíduo superior, nessa entidade, né? É uma entidade que é uma representação da união de povos, né? Com ideias sofisticadas, e isso é uma verdadeira doença, né? É aquilo que a gente fala, é a preocupação pelo dia de amanhã. Então, a praga que o livro de após ser a elipse, após você ser o alfabeto disso, a serviço da comunicação, em nome de de seu, de seu ser benzido, né? De seu ser artificializado, é a doença dessa preocupação, a dispensa do ser, a necessidade de querer responder rápido e ter uma homenagem, ter um ressentimento por não fazer em alguns momentos, porque parece que a gente está sempre jogando e sempre sendo julgado. Tem praga maior do que essa num reino de animal? Para um animal, existe praga, existe prisão maior do que essa? Existe doença pior do que essa? Existe medo maior do que esse? Então, se você está esperando a volta de Cristo, você está esperando os cavaleiros do Apocalipse, se você está esperando toda essa embriaguez de fertilidades inscritas pela reluzente informação da Bíblia, saiba que elas já estão há milhares de anos entre nós e que às vezes você só está em uma coberta de visão e não as vê. Isso pode ser, em alguns casos, preocupante para você, porque se você não as vê, em algum momento, quando você as vê, pode ser tarde demais, no sentido das, né, sentido das sensações. Tem muitas sensações que derrubam as pessoas, mesmo elas sendo fortes, né? Tem muitas sensações que derrubam as pessoas. Saber, né? Encontrar toda essa realidade apocalíptica é uma delas. Acordar um dia na vida e perceber toda a desgraça acontecendo ao redor é uma delas. Não é à toa que existe uma obsessão enorme por encobrir pessoas em atividades constantes, como se fossem estrelas do amanhã, como se fossem agentes luciferianos, eu diria. Tem gente que para eles são adjetivos fenomenais, né? Porque são pessoas fortes. Elas sabem que isso são palavras esquentadas e moduladas, né? E aí sim e aí sim você tem uma camada forte, né? Uma imunidade forte para não se deixar levar pela modulação
que é a natureza sobre esse encontro do homem com a sua verdadeira realidade, né? A realidade robótica, né? Mas aí os seres humanos sobre esses acordos, assim, esses acordares, eles criam coisas incríveis, né? É, praias artificiais, impulsos de pertencimento, em caráter modulador, de pertencimento em praias artificiais. Eu fui na praia artificial, eu tomei aquele sol artificial, eu sou ensolarado desse, desse tipo de reação. Eu competi reagindo a isso, como se isso fosse um caminho de facilitação para ter um bebê. Que é a maior vitória do ser humano é ter um bebê. Só que no mundo que a gente tem hoje em dia, você só vai conseguir ter um bebê se você quiser ter. Né? Se você quiser ter. Não adianta você levar o seu filho para feiras de gamers, de levar o seu filho para essas praias artificiais, CCXPs da vida, essas convenções de bruxos, de motoqueiros, disso e daquilo, não adianta. Isso, você, avó artificial, estrela do amanhã, artificial, atriz e ator de propagandas midiáticas. Não adianta. A pessoa só vai ter um filho se ela realmente quiser. Porque se a pessoa tiver um filho nessa a partir dessa sombra do medo, dessa insolação artificial, essas doses de terapias convencionais, né? Você convence as pessoas pelos produtos e aparências. Ah, meu amigo já teve, eu vou ter também, isso, aquilo é o sucesso. Você vai ter a pior coisa da sua vida, a pior experiência da sua vida que você vai ter. Você não vai ter uma experiência boa, não. Você vai viver falsa, uma falsa paternidade, uma falsa maternidade. E a isso eu não desejo a ninguém, nem ao meu pior inimigo. É, e é exatamente isso que muitas avós, muitas mães estão querendo. Salvações fáceis, manipulações, medicamentos manipuláveis, salvações fáceis. Elas querem curas para aquilo que é incurável. Elas não querem ser robôs porque elas querem ser mágicas. Elas querem ser angelicais. Poxa, mas isso é cirurgicamente incorreto. Isso é tentar tomar o lugar de Deus. E é o que o diabo faz, né? Isso não é legal. Esse desespero só destrói as pessoas e as famílias. Não é à toa que muitas famílias no último século aí têm se destruído. Do que havia há alguns anos atrás, alguns milhares de anos atrás, hoje a gente tem destruídos em função dessa estabilidade estética. Não importa se meu filho é um bom pai,
Importa que eu sou a avó. É, é. Então, é, sinceramente, a gente precisa ter preocupações para isso, né? Sabendo da verdade, conversando sobre a verdade, a conversa se torna interessante, a reunião, o contato com as pessoas se torna necessário e não uma mera conveniência de trocas de capitalizações, trocas de dinheiro, trocas de brigas, trocas de aparenciações. Você já é perfeito aparentemente. Você é a melhor coisa que poderia ter. Você não precisa de provar isso para ninguém. Você já é a prova disso. Então é uma besteira e uma desgraça tamanha. A gente tá ampliando essa praga. A gente não tá pedindo perdão para Deus para que essa praga suma, né? Para que a gente possa reunir a família verdadeira, reunir uns com os outros, sem aquelas pontuações. Você tem autismo? Você tem criancismo? Você tem muito dinheiro? Você é uma avó? Não é, você é um ser humano, você é um robô. Você é foda. E não essa drogaria barata, essa manipulação de faíscas falsas, essas orações desnecessárias, né? Que baixam a vida e não ampliam a realidade de viver, não reúnem irmãos para um bem, não fazem paz, né, verdadeiros. Tem muitos pais aí que, por mais que tenham os filhos naquele nome que se dá biologicamente filhos, né? Tem muitos aí que não são pais de verdade, mas dizem parecerem. Tá cheio, tá cheio. E na hora que acordam e vem esse apocalipse, às vezes escorregam no impulso e e aí o acidente vem e aí a coisa acontece. E aí, amor, a virada na vida da pessoa acontece. Aí o que que o público tem para aplaudir? Vai virar e vai falar assim: "Ah, isso é Satanás. Isso é o diabo na vida dessa pessoa. Isso é o pecado. Isso é todos nós sabemos, né? Isso que é o problema. Não ajuda a falar que é uma coisa que não é. Não ajuda a falar que é o sobrenatural. Por mais que exista. Fala a verdade, vamos conversar, né? Não vão ser idiotas para tentar sermos manipuladores de máquinas, para tentar sermos jogadores desses algoritmos, né? A gente pode ter uma relação muito mais além dessa falsa realidade
inteligente, né? Isso pra mim não é inteligência. Isso pra mim é medo, né? Esses tipos de manipulações aí, esses treinos compulsivos, essas santificações dos homens para exportarem aparências célebres, estrelas do amanhã. Não, todos nós sempre fomos estrelas. Todos nós somos uma massa. Você definir coisas, você só está reafirmando o medo que você tem ao quadrado social. Isso não é uma política. Isso aí é uma corrupção, né? Isso não é política. Isso é desnecessário, eu diria, né? Isso é pesquisa, né? Isso é pesquisa. Pesquisa com tempo. Então, para não dizer que a gente se exercitou, eu peguei aqui, ó, exercícios de interpretação em texto em inglês com gabarito Enem. E eu peguei nesse site aqui, ó. Primeira questão. A gente tem essa charge com parece dois irmãos andando um do lado do outro. E o seguinte texto em inglês. When I was 5, everyone told me to be a big boy. Quando eu tinha 5 anos, todo mundo me disse que eu seria um grande garoto. When I was 10, they told me I should be more mature. Quando eu tinha 10, eles me dizem que eu deveria ser maduro, mais maduro. More mature. Now they say it's time to start acting like an adult. Agora eles dizem que está na hora de eu me comportar como adulto. At this rate, I'll be eligible for Social Security. Nessa fase, eu começo a eleger pessoa, ser elegível para sociedade segura, para uma sociedade segura. Before I graduate from high school, depois que eu me graduar na escola, no colegiado, acho, high school. No cartoon, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que... Então vamos interpretar, a sociedade exige do adolescente se aposente prematuramente? Não falou. Amadureça precocemente? Também não. Estude aplicadamente? Se forme rapidamente? Ouça atentamente? Mais maturo, grande boy, mais maturo. Agora eles dizem que é ouça atentamente, se forme rapidamente, estude aplicadamente, amadureça precocemente ou se aposente prematuramente. Essa questão ela tem um problema. Ela tem um probleminha aí, né? O problema dela está na pessoa que a fez, né? Ela colocou a pessoa que fez essa questão, ela desenvolveu
as respostas, né? É uma questão que tem um senso bacana, mas as respostas elas estão um pouco gozadas, né? O que que são respostas gozadas? Aquelas estão quase colando uma na outra. Elas não têm uma qualidade de afirmativa. É, não é se aposentar. Amadureça precocemente, talvez. Vou mostrar. Estude aplicadamente, também não. Não tá falando estudar, tá falando se formar, mas não rapidamente. Não tá falando rapidamente. E ouça atentamente. Então, olha só. A letra B e a letra E. Amadureça precocemente e ouça atentamente. Não tem o verbo atentamente e nem tem o verbo precocemente. Mas tem uma certa tem uma subtensão desse verbo. Então, olha só. O verbo ele está em uma subtensão de uma camada mais interna. When I was 5, everyone told me. Todo mundo disse-me. To be a boy. To be a big boy. Então, se tornar que eu vou ser um grande garoto. E dizer-me, né? Dizer-me eu vou ser um grande garoto. Os dois estão pareados aqui, ó. Os dois verbos estão na subtensão dessa oração. When I was 10, they told me I should be more natural. Eles me disseram para ser mais maturo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o advérbio, né? Não, o adjetivo aqui que o verbo caracteriza e vou ousar dizer que amadureça precocemente. Vou escolher a letra B. Amadureça precocemente. Porém, essa questão não está bem regulada, né? Questão 2, texto 1 e texto 2. Com o impacto das tecnologias e a ampliação das redes sociais, consumidores encontram na internet possibilidades de opinar sobre os serviços oferecidos. Nesse sentido, segundo o texto, que é um comentário sobre o site divulgado no primeiro, apresenta a intenção do autor de. Então, o primeiro texto é um site divulgado. Não é um site, né? O segundo texto é um comentário. Qual é a intenção do autor? Elogiar o trabalho. Reforçar como mídia. Chamar a atenção das pessoas. Destacar que o site tem melhores resultados ou criticar a concepção de educação. Vamos ver. I didn't have a problem with Khan Academy. Eu não tenho problema com a Khan Academy. Site until very recently. O site recente, né? Muito recente. For me,
the problem is the why Khan Academy is being promoted. The way the media see it as revolutionist education, the way people the wow or the way people with power and money view education and simply cite and get. Teaching is telling and learning is listening. The Khan Academy is way more efficient than classroom lecturing. Khan Academy does it better. But true progressive educators, true education's visionaries and revolutionaries don't want to do these things better. We want to do better things. Nós achamos que eles fizeram uma coisa boa. Era reforçar como a mídia pode contribuir para revolucionar a educação, chamar a atenção das pessoas influentes para o significado da educação, destacar que o site tem melhores resultados do que a educação tradicional, criticar a concepção de educação em que se baseia a organização. Reforçar como mídia pode contribuir para revolucionar a educação. Vamos ver. I didn't have a problem with Khan Academy site until very recent. Ele tá falando que ele afirma aqui que ele não tem problemas com o site Khan Academy divulgado recentemente. For me, the problem is the way Khan Academy is being promoted. Então, o problema é como o site é promovido pelas pessoas. The way the media see it's a revolution in education. Como as mídias acreditam que isso é uma revolução na educação. The way people with power and money view education is a simplest sight and get. Teaching is telling and learning is listening. Then Khan Academy is way more efficient than classroom lecture. Okay, the way como as pessoas com poderes financeiros veem a educação simples. Site e pegar entrar no site e pegar, ensinar e aprender, né? Escutar o que a academia é o jeito mais eficiente do que salas de classe. Então, letra B não. Acho que é a letra C, né? Criticar a concepção de educação que se baseia na organização. Khan Academy does it better. Khan Academia foi bom.
does it better. But true progress. A Khan Academia é bom. Pode ser bom, né? Mas true progressive, de forma progressiva, educadores, true verdadeiro progressivo, verdadeiramente progressivo, verdadeira educação visionária e revolucionária. Don't want to do these things better. Não fazer ficar melhor. We want to do better things. Nós want to do better things. I don't want to do these things better. Chamar a atenção das pessoas influentes. É letra C ou letra E, né? Criticar a concepção de educação em que se baseia a organização. Ou ele tá criticando ou tá chamando a atenção das pessoas influentes do autor de chamar a atenção. Criticar a concepção. Ela parece que tá mais pra criticar, né? Vamos deixar a letra E. Criticar a concepção de que educação em que se baseia a organização. Beleza. Questão 3. Lava my creating showers on wells for the homeless. A relação dos vocábulos shower, bus e homeless no texto refere-se a shower. Shower, eu acho que é lavar, né? Shower. Bus e homeless. Homeless. Empregar moradores de rua em lava-jatos para ônibus. Criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. Comissionar sem-teto para dirigir os ônibus da cidade. Exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros ou abrigar 2.000 moradores de rua em ônibus que foram adaptados. Vamos lá. San Francisco, according to recent site numbers, has 4,300 people living on the streets. Então, de acordo com em São Francisco, os números de 4.300 pessoas vivem nas ruas. Isso é uma merda, né? Among the many problems the homeless face is little or no access to showers. Among the many problems, dos problemas, né? De alguns problemas com os moradores de rua são pequenos. Is little or no access to showers. Eles têm pouco acesso a banheiros, né? Showers.
Então aqui a gente está falando acesso dos moradores a banheiros. Banheiros, showers, né? Vestiários. São Francisco only has about 16 to 20 showers stalls to accommodate. Então, dizem que tem 16 a 20 para 4.300. Mas Dona Sandoval has made it her mission to change that. Falando que o Daniel Sandoval tem uma missão de mudar isso. The 51 years old former marketing executive started Lavamai, né? Ele se formou em marketing executivo. A sort of showers. Started Lavamai. A sort of showers on wells. A new project that aims to turn the commissioned seat buses. Estão pagando comissões aos os ônibus que transitam, né? Into showers stations for the homeless. Transformando ônibus em estações. Turn the commissioned city buses. Estão transformando ônibus desabrigados em banheiros públicos, stations for the homeless. Aqui, ó. Empregar moradores de rua em lava-jato para ônibus? Não. Criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua? Each bus will have 2 showers stations and Sandoval expects that they be able to provide 2,000 showers a week. Então vai proporcionar 2.000 banhos por mês. Exigir das autoridades que os ônibus dos pais tenham banheiros. Obrigar 2.000 moradores de rua em ônibus que foram adaptados. Parece criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. Parece que é letra B. Questão 4. O romance 1984 descreve os perigos de um Estado totalitário. A ideia evidenciada nessa passagem é que o controle do Estado se dá por meio do boicote de ideias libertários, veto ao culto das tradições, poder sobre memórias e registros, censura a produções orais e escritas e manipulação de pensamento individuais. 1984. Vamos lá. Um excerpt, né, um pedaço da obra de 1984, que é o nome da obra. Is it your opinion, Winston, that the past has real existence? Isso é sua opinião, Winston, que o passado realmente existiu, né? O'Brien smiled
defiantly. I will put more precisely. Does the past exist concretely in space? Então ele afirma que o passado realmente existiu no espaço. Is there somewhere or other a place, a world of solid objects where the past is still happening? Então tem algum lugar no mundo, né, que o passado ainda acontece. No. Then where does the past exist, if at all? In records, it is right down. In records, and in the mind, and in human memories. O passado está acontecendo na memória dos homens. In memory. In memory. Very well, then. We depart control our records. And we control our memories. Muito bem. Then. Nós, de parte, controlamos as memórias e as recordações e controlam todas as memórias. Then we control the past. Do we not? Você não acha? Eles controlam o passado, você não acha? Vamos lá. O controle do Estado se dá por meio do boicote a libertários, veto ao culto das tradições, poder sobre a memória e registros, censura a produções orais e escritas, manipulação de pensamentos individuais. Parece que falou sobre poder sobre memória e registro. O passado não existe concretamente. Ele não. Does the past exists concretely in space? Passado não existe concretamente no espaço. Existe concretamente no espaço em algum lugar ou em outro espaço. A world of solid objects happening in records, nas recordações e na mente, na memória dos humanos. Eu acho que é a letra C, né? Poder sobre memórias e registros. O poetista, a poetisa Kamala Das, como muitos escritores indianos, escreve suas obras em inglês, apesar de essa não ser sua primeira língua. Nesses versos, ela usa a língua como efeito humorístico, recorre a vozes de vários escritores ingleses, adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa, demonstra consciência de sua identidade linguística ou reconhece a incompreensão na sua maneira de falar. Vamos ver os versos. Don't write in English, they said. Não escreva em inglês, eles disseram. English is not your mother tongue. Inglês não é a sua língua materna. The language I speak.
a linguagem eu falei, né? Becomes mine. Ela se tornou minha. Its distortion, its queerness. Its distortion, its queerness. Distorcido, queerness, its queerness. All mine. Toda minha. Mine alone. Mine alone. Meu abandono. Minha solidão. It is half English, half Indian. Meio English, meio indiano. Fun, perhaps. Engraçado, talvez. But it is honest. Mas honesto. It is a human as I am human. Isso é. It is a human. Isso é humano. E eu sou humano. Its voice my joys. My joys. My longings. My hopes. São vozes. Meus joys. My longings. My hopes. Minha esperança. Bonita, né? Então não é usar o efeito humorístico. Recorre a vozes de vários escritores ingleses? Não recorre. Adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa? Não. Demonstra consciência de sua identidade linguística? Sim. Reconhece a incompreensão de sua maneira de falar? Não. Ela reconhece e demonstra sua consciência linguística, né? Então vamos lá, vamos fazer a última questão. Israel Travel Guide, guia turístico de Israel. Vamos ver. Antes de viajar, turistas geralmente buscam informações sobre o local para onde pretendem ir. O trecho do guia de viagens de Israel é. Pera aí, deixa eu só ver um negócio aqui. É porque hoje a câmera falhou, né? A câmera é boa ainda. Deu uma falhada. Vamos lá. O trecho do Guia de Viagens de Israel descreve a história desse local, informa hábitos religiosos, divulga os principais pontos turísticos, recomenda medidas de segurança ou apresenta aspectos gerais. Então, sobre o trecho, o que o trecho diz? Vamos ver. Qual que é a maior densidade da informação descrita nesse trecho? Israel has always been a standout destination. Israel tem sido sempre um destino, né, onde as pessoas um destino para viagem, standout. Um destino de ida, né, de chegada. From the days of prophets to the modern day nomad destined slice of land on the eastern sobre os dias dos profetas, a modernidade, dias dos profetas, os dias que os profetas viveram, a modernidade, a cultura nômade, coisas sobre o Mediterrâneo, né? Coisas sobre o Eastern Mediterranean
Mediterranean has long attracted visitors. Mediterrânea tem sido muito atrativo para os visitantes. While some arrive in the Holy Land. While some arrive in the Holy Land. Terra de Holy Land. Esperança, não. Hope, Holy, diversão. On a spiritual quest. Many others are on cultural tours. Beach holidays and ecotourism trips. While, né, às vezes alguns desafios Holy Land, terra bíblica, né? E espiritual, questões. Algumas outras são a cultura do turismo, praias, holidays, feriado, não, beach holidays, acho que é feriados santos, né? And ecotourism trips, né? Viagens ecoturísticas. Weeding through Israel convoluted history is but exhilarating and exhausting. Weeding through Israel convoluted history is but hilária e exhausting. Esse ficou difícil pra mim. Mas tá falando que é alguma coisa hilária. There are crumbling temples. Existe alguns templos. Ruined cities, cidades de ruínas. Abandoned forts and hundreds of places associated with the Bible. And while a sense of adventure is required, most sites are safe and easily accessible. Então, lá é considerado um berço da prática bíblica da religião, que é uma prática intelectual, é a prática de utilizar a pureza de uma criança e os seus gestos, né? É incrível, é fascinante mesmo. E é com materiais mais simples, né? Uma técnica simples. E ela pode ser milenar. Se um dia a gente perder todas as tecnologias que a gente foi modulando com acesso a informações, ainda existe a esperança, né? Esse é o caminho. Né? O caminho começa em Israel. É basicamente isso. Most of all Israel is about its incredibly diverse populations. Então, Israel tem uma incrível diversidade de população. Jews come from all over the world to live here, while about 20% of the population is Muslim. Então, praticamente 20% da população é muçulmana. Politics are hard to get away from in Israel, as everyone has an opinion on how to move the country forward. Políticos são difíceis de políticas, né? Políticas são difíceis de seguir em Israel. Todo mundo tem uma opinião política. Ou se move the country forward. White's a red year. You're sure to hear opinion from every side of the political spectrum. Muitas pessoas têm suas opiniões políticas.
Então ela descreve a história desse local? Não, não descreve esse trecho do guia, não descreve a história, não. Informa hábitos religiosos? Também não. Não, não. Recomenda medidas de segurança? Não. Me parece que a letra E apresenta aspectos gerais da cultura do país para continuar a atrair turistas estrangeiros. É, exatamente isso. Bom, então opa, que é isso aqui? Ah, algumas dicas aí, ó, pra galera. Leia o título e o subtítulo do texto, veja qual é a fonte do texto, observe atentamente a imagem, identifique o tipo de texto e leia a pergunta e resposta. Exatamente. Como a prova do Enem é uma prova que testa os nossos conhecimentos, eles são dependentes da informação dada. Então, todas as informações que estão compreendidas no caderno, que se referem a uma questão, elas têm ou podem ter alguma informação relacionada a, a resposta. A resposta que é correta. Então, pode direcionar você a aquilo que é correta, que é coerente, que vai cobrir a incerteza personada, né? Posicionada. A incerteza que está ali na questão, né? Bom, então é isso. A gente estudou um pouco mais inglês, estudou interpretação de texto e no próximo vídeo a gente faz mais questões de inglês de outros temas que a gente já vem estudando aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e fui!